diferentes. E agora Deus nos chama todos para virem para um determinado lugar, estarmos debaixo do mesmo teto, e vamos dizer: vocês agora vão aprender a viver juntos, apesar das suas diferenças. E a igreja, meus irmãos, é diferente de todos os outros grupos que se reúnem. Há muitos grupos, meus irmãos, que se reúnem com buscas e com propósitos afins. E há determinados critérios para que entre e participe desses grupos. A maçonaria, por exemplo, é um grupo assim. Existem clubes como o Rotary e outros clubes, onde as pessoas entram, têm afinidades e passam a integrar aquele grupo. Somente determinadas pessoas podem fazer parte dele. Às vezes determinado grupo social naquela cidade, mas a igreja não. Jesus disse: todo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse que venham todos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida todos para vir, de situações tão diversas. E agora ele vira para nós e diz: agora vocês vão aprender a ser apesar das suas diferenças. As pessoas são diferentes. Não podemos esperar, meus irmãos, que ajam como gostaríamos que elas agissem. A busca pela paz tem sucesso quando nós aprendemos então a aceitar as diferenças, aceitar os diferentes, os que pensam diferente. Afinal, por que só os iguais? Por que não os diferentes também? Paulo apóstolo, meus irmãos, ele dá a chave para o sucesso nessa área. Ele diz: no que depender de mim, Paulo, terei paz com todos os homens. Ele diz também em Filipenses: cada qual considere o outro o quê? Superior a si mesmo. Deu um abraço gostoso logo aqui no início do culto com o irmão Queiroz, né? O irmão Queiroz é militar, ele está quase que fardado hoje, né? Está bonitão ali. Meus irmãos, no quartel, no ambiente militar, é aquele ambiente da disciplina, da ordem, da boa conduta. Você passa por uma outra pessoa, você cumprimenta, bate continência, faz algum tipo de reverência. Paulo estava vivendo exatamente a ambiência militar. Ele estava preso por causa do Evangelho, e enquanto estava preso ele aprendia com os soldados ali. Ele via como se cumprimentavam, ele via como se tratavam, e ele percebia que havia uma elegância no tratamento, havia uma postura de respeito em relação ao outro. E Paulo diz: os crentes precisam aprender isso. Veja que no início de Filipenses ele disse que duas irmãs não estavam se entendendo na igreja de Filipos, Evódia e Sintique. Ele diz: rogo Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Ele exorta ali, e depois então ele lembra eles: cada qual considera o outro superior a si mesmo. Por quê? Quando você considera o outro superior a você, você vai ter muito cuidado com ele. Quando cumprimentar, é isso? Humildemente. Você não vai tratar com arrogância. Você vai escolher as palavras com as quais você se dirigirá àquela pessoa. Cada qual considera o outro superior a si mesmo. Meus irmãos, isso muda completamente a convivência, quando nós aprendemos a respeitar o outro. Um dos momentos muito interessantes na história dos Estados Unidos foi o momento quando Abraham Lincoln assumiu o poder naquele país, assumiu a presidência do país. E quando nós lemos os registros de tudo que aconteceu, a trajetória de Lincoln e a vida pública, a vida política dele, vamos perceber que havia um adversário político que o acompanhou em toda a sua trajetória até a presidência. Edwin Stanton. E ele era um inimigo ferrenho de Abraham Lincoln. E houve uma época então, quando ele percebeu que Abraham Lincoln de fato acabaria se tornando presidente, tudo convergia para isso. As provocações, meus irmãos, foram extremas. Ele chamava Lincoln de gorila, macaco, aquele caipira lá do
a Lincoln nos seus discursos, na sua campanha. E quando Lincoln finalmente é eleito presidente, um dos seus atos é convidar Stedman para formar o seu ministério. Ninguém entendeu nada. Stedman foi lá no chão. O que é isso? E impressionante, meus irmãos, que ele se descobriu agora trabalhando ao lado daquele homem que por tanto tempo ele criticou, ele debochou, zombou, ironizou. E quando Lincoln morre, esse homem é aquele que mais chora, segundo registros, a morte de Lincoln. Seus pronunciamentos, meus irmãos, são marcados pelo reconhecimento da grandeza daquele homem, que ele criticou boa parte da sua vida, que ele apontou o dedo boa parte de sua vida. A regra básica do viver bem é procurarmos as virtudes e não os defeitos dos outros. Devemos destacar o valor, o brilho, a beleza que há nas pessoas. É preciso que vejamos, meus irmãos, as pessoas sob a perspectiva certa, sob a ótica correta. E essa ótica é a ótica e a perspectiva de Deus. Alguns anos atrás, o Laurent Zadok Tafi, escultor americano, fez uma exposição no Museu do Louvre, em Paris. E ele estava acompanhando a organização das suas estátuas num determinado corredor do Louvre. E alguma coisa chamou a atenção dele, que uma das estátuas, a iluminação era jogada de baixo para cima. E quando ele olhava aquele monumento, ele parou e ficou estarrecido. E aqueles que o acompanhavam também, porque a iluminação como que deformava o rosto daquela estátua de um anjo. E ele então olhou aquilo e ficou incomodado com aquela situação, não conseguiu ir adiante. E ele pediu então aos iluminadores para projetar de outro ponto, de cima para baixo. E agora, meus irmãos, a iluminação feita de cima para baixo, o foco mudado de cima para baixo, mudou completamente a visão que se tinha daquela estátua. Não uma coisa assustadora, monstruosa, mas agora a figura angelical que de fato ele desejava imprimir, desejava mostrar às pessoas. Nós precisamos aprender a ver as pessoas sobre a ótica correta, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, a ótica de Deus, como Deus vê as pessoas. Mas em busca da paz, eu quero terminar. Nós aprendemos também a viver em união. A paz se estabelece, meus irmãos, e predomina quando percebemos que todos são importantes. Todos são importantes. Que cada irmão da igreja, e mesmo aquelas pessoas que nós vemos lá da janela passando na rua, que eu vejo ali fora agora, são pessoas pelas quais Jesus morreu. São pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida, pelas quais Jesus pagou um alto preço. E meus amados irmãos, se Jesus pagou aquele preço por elas, se Jesus pagou o preço de sangue por essas vidas, nós devemos aprender a lutar e a buscar a unidade dentro da igreja. O maior testemunho que a igreja dá é caminhar junto, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual foi a oração de Jesus? Pai, como é que é? Faze-os para que o mundo creia que tu me enviaste. Faze-os a unidade da igreja. Devemos mostrar ao mundo que é possível vivermos juntos, vivermos em paz, apesar das nossas diferenças, apesar de compreendermos e agirmos de modo diferente uns dos outros, podemos viver em paz. Martin Luther King, pastor batista, militante pela paz, pelos direitos civis americanos, dos negros americanos, prêmio Nobel da Paz, disse certa vez:
Ou aprendemos a viver juntos como irmãos, ou pereceremos como loucos. Ele disse: nós aprendemos a nadar como peixes, aprendemos a voar como pássaros, mas ainda não aprendemos a viver juntos como irmãos. Ou aprendemos a viver juntos como irmãos, ou pereceremos como loucos. E agora, para descontrair, grupo de estudantes do curso de psiquiatria foi visitar um hospício, uma clínica daquelas que ficam afastadas da cidade, no sítio, fora, né? E quando estavam ali, os alunos estavam perguntando todas as coisas, assim, querido professor, tirando dúvidas, e a certa altura os alunos estavam ali no campo discutindo a questão da segurança naquele complexo. Havia muros, cercas baixas e de cerca viva, como eu falei agora há pouco, facilidade de entrar e sair muito grande, e sobretudo a segurança daqueles que trabalhavam ali. Então foram questionar com o professor, com o diretor que acompanhava: vocês não estão preocupados que haja aqui uma rebelião, que haja aqui um problema, uma manifestação, uma turma raivosa comece então a fazer uma revolução aqui dentro, se voltar contra aqueles que estão tomando conta da clínica? E foi aí que o diretor da clínica solenemente disse para ele, né? Só os loucos não se unem. Só os loucos não se unem. Não se preocupe, não tem perigo. Eles nunca se unem. Eles nunca trabalham juntos assim. Meus irmãos, só os loucos não se unem. Só os loucos não se unem.